Quando você pensa no que é ser homem, no que é que você pensa? Eu penso nisso daqui. Nos conhecemos no dia de hoje. Vocês não são meus inimigos. Eu não tenho inimigos. Quando a gente assiste Vinland Saga, a gente para pra pensar em algumas coisas muito interessantes, cara. Eu não vou ficar aqui resumindo a história do anime, blá blá blá, porque você já tá ligado já tudo que aconteceu, né, cara? E se você não tá ligado, é só você assistir, porque eu garanto, você não vai se arrepender em nada. Mas depois da segunda temporada de Vinland Saga, algumas pessoas não entenderam bem qual que era a proposta do anime não, cara. Já vi gente falando que o Thor ficou sem graça, e que acabou as lutas e tudo mais, e cara, não é nada disso, cara. Na realidade, o Vinland Saga, como uma galera aí já sabe, é um anime seinen. Então assim, não vai ser igual um shonen que o personagem vai começar com um objetivo e vai continuar com o mesmo objetivo até o final do anime, ele não vai desistir até cumprir o seu objetivo. Não, cara, esse anime, ele vai ter um crescimento como pessoa, ele vai evoluir, ele vai entender o ensinamento que o pai passou pra ele lá no comecinho do anime. E dito isso agora, eu não sei vocês, mas quando eu assisti esse anime, eu tava passando por uma fase bem complicadinha na minha vida. E quando eu assisti, cara, desde a primeira temporada, eu fui maratonando o anime todo. Então eu já saí da primeira temporada, já fui direto pra segunda e comecei a perceber e como esse anime falou comigo e como esse anime mexeu comigo, cara. E é impressionante quando você assiste certas obras, elas fazem você pensar de tal forma que não só o personagem principal amadurece, mas você que tá assistindo também é convidado para um amadurecimento. E você pode ver que assim como Thorfinn, nós também passamos por fases parecidas para nós nos amadurecermos. Por exemplo, a gente passa pela fase imatura, depois a gente passa por uma fase de grande impacto na nossa vida, depois a gente passa por uma fase onde a gente reflete se aquilo que a gente pensava, se aquilo que a gente vivia realmente era aquilo que nós deveríamos viver, e depois nós chegamos num ápice de amadurecimento que você pensa, puxa, é pra isso daqui que eu tô vivo, cara. É pra isso daqui que eu vou viver. Esse é o propósito que eu vou seguir. Que é exatamente o que a gente vê na vida de Thorfinn. Quando ele, como criança, escuta o conselho do pai dele sobre você não tem inimigos, ninguém tem. Exatamente, ele pensa, cara, que bobeira, né, mano? Que ridículo. Eu quero matar todo mundo que se explode. Depois, como adolescente, já caminhando com o Ask, ele meio que tem um vislumbre dessa cena, dessa frase, e ele não consegue entender. E depois ele, como jovem, ele entende e ele procura praticar. E mais tarde ele, como homem, ele adere a esse ensinamento para sua vida. Então depois que o Askeladd morre, ele fica sem rumo. Ele perde o propósito da vida dele, ele perde tudo o porquê que ele estava vivendo, que era vingar o pai dele e matar o Askeladd. E você vê que o Thorfinn, ele estava tão afundado no seu ódio, mas tão obcecado por vingança, que ele nem sequer cogitou no que ele iria fazer depois que ele matasse o Askeladd. Ele nem sequer pensou o que ele faria da vida dele, porque ele literalmente estava afogado num mar de ódio. E logo após a morte do Askeladd, o Thorfinn não fica exatamente depressivo, mas ele fica sem sentido. Ele não tem rumo na vida dele. Tanto que no começo da segunda temporada ele tá opaco, sem expressões faciais direito. Ele perdeu toda aquela ira, mas ele também perdeu todo o seu sentido. Mas é aí, meu amigo, que chega todo momento importantíssimo na vida de um homem, que é o trabalho e o relacionamento com pessoas. Thorfinn, ele era um guerreiro cascudo, não queria saber de nada, ele era um homem de guerra, foi criado no meio da guerra, então ele não tinha muitos sentimentos, ele não tinha muita compaixão, não tinha muita noção de conviver com pessoas e nem noção de trabalho braçal e como é valorizado um trabalho. Mas o que exatamente ajudou muito na maturidade de Thorfinn é o trabalho manual e o relacionamento com pessoas. Quando o Einar chega e aparece na vida de Thorfinn, e ele fala pra Thorfinn que eles são amigos, aquilo mexe com Thorfinn, porque Thorfinn nunca teve exatamente um amigo, ele sempre foi sozinho. Então, quando o Einar aparece, ele foi um dos pontos que ajudou Thorfinn a se relacionar e a ter empatia com pessoas. E conforme o tempo vai passando, os dois vão trabalhando junto, e os dois vão cortando árvores juntos, e os dois ali vão trampando junto, vão fazendo trabalho manual junto, e eles acabam desenvolvendo uma intimidade da hora, cara. Eles acabam desenvolvendo um relacionamento muito bom entre amigos, e trabalhando junto, e os dois colhendo dos frutos do trabalho deles. No decorrer dos episódios, eles ali comendo juntos, e ali tendo tempos simples, e Thorfinn começou a refletir
o que ele fazia. Ele tava cooperando lá com o bando do Askeladd para destruir muitas pessoas que viviam esses momentos simples. Ele começou a pensar que pessoas que ele matou tinham pessoas importantes para ele. Tem um episódio que ele fala: eu tentei vingar meu pai, mas quantos pais eu matei durante essa jornada? Então você vê nessa frase de Thorfinn um reconhecimento, uma humildade e uma maturidade. Você pode ver que a maturidade dele não foi feita do dia pra noite, ela foi sendo desenvolvida conforme as experiências que ele foi tendo. Então às vezes a gente se ilude, a gente às vezes acaba pensando: ah, mas o tempo amadurece, o tempo faz aprender. E às vezes não, cara. A gente vê aí pessoas aí de 30 anos agindo igual criança, gente de 40 anos que eles não aprenderam lições básicas, tá ligado? Então o que amadurece pessoas não é o tempo, o que amadurece alguém são situações. Então o Thorfinn, ele passou por diversas situações que cooperaram para o amadurecimento dele. Então ele começa a ter sonhos com as pessoas que ele matou. Ele começa a se culpar pelas pessoas que ele matou. Então aquilo começa a perturbar ele, aquilo começa a mexer com a mente dele. E ele acaba caindo num abismo. Tanto que ele tem visões de pessoas puxando ele, algo que é parecido com o inferno mesmo, cara. Então assim, ele começa a ter a consciência das coisas erradas que ele fez. Ele começa a reconhecer de que ele não merece nada. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para aquele Thorfinn da primeira temporada, aquele Thorfinn que não escutava ninguém, que era só a visão dele, que era só aquilo que ele pensava e pronto, acabou. E a gente olha para esse Thorfinn, a gente vê, cara, um crescimento. A gente vê uma pessoa passando de alguém orgulhoso para alguém que reconhece os erros e para alguém que se culpa por esses erros que cometeu. Mas agora, Thorfinn já não é mais o mesmo, ele já tá procurando a ser diferente. E você pode ver que a pergunta que ele faz para Einar, ele faz essa pergunta meio que tentando se entender. Ele fala: você acha que as pessoas podem mudar? Porque ele já estava mudando e ele já estava em busca da mudança. E pra mim, uma das cenas mais geniais desse anime é quando o Thorfinn tá atrás da janela ouvindo o Cobra ler a Bíblia pro antigo dono da fazenda. E ele tá lendo exatamente a passagem de Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, que diz assim: ouvistes que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E é muito interessante como um anime que retrata a era viking, na sua época de ouro, onde morrer pra eles em guerras, enfrentando inimigos, pra eles era honra pra chegar no Valhalla. A gente encontra um viking arrependido por tudo que fez, se deparando com uma passagem das escrituras e refletindo sobre as falas de Jesus Cristo. Isso pra mim é sensacional. E era muito parecido com o ensinamento que seu pai havia passado pra ele. Thorfinn, você não tem inimigos, ninguém tem. E ali Jesus fala: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, e orai para aqueles que vos maltratam e vos perseguem. E Thorfinn acaba achando aquilo muito interessante e acaba refletindo. Então todo esse conjunto de acontecimentos e mais esse ensinamento de Jesus Cristo contribuiu para a mudança e para o crescimento de Thorfinn. E depois da morte de Arneid, Thorfinn ele reflete ainda mais o como essa vida é cruel e o como as pessoas sofrem. Influenciado por tudo isso, que a gente chega que pra mim é a melhor cena do anime até o momento, que é quando o Thorfinn ele desafia aquela galera do Rei Canute que tá lá na fazenda, se sujeitando a levar 100 golpes, sem cair, sem revidar, sem desistir, só pra poder falar com o Rei Canute pra poder parar com a guerra. E ele, com toda a determinação em levar o golpe sem revidar, pra mim isso aí é muito... Nossa, cara, não tem nem como explicar, mano. A determinação e coragem que um homem tem pra fazer isso. E inconscientemente, Thorfinn também já estava praticando outro ensinamento de Jesus, que tá lá em Mateus capítulo 5 também, que Jesus fala que se te ferirem no rosto, vira também a outra face. E era isso que Thorfinn estava fazendo, oferecendo a outra face e acabando com uma guerra. E você pode ver que a determinação de um homem para fazer aquilo que é certo não é parada por nada. Porque ali Thorfinn já não era o mesmo. Ali Thorfinn já não era imaturo. Ali Thorfinn já não estava mais afogado no ódio. Ali Thorfinn estava com a cabeça erguida para fazer aquilo que era certo. E logo depois do 100º golpe, o homem que estava golpeando Thorfinn cai de joelhos, exausto. E Thorfinn fica ali, em pé,
determinado, mostrando que a sua força era muito superior à força dele. E logo depois perguntam pra Thorfinn, por que você não revidou? Você é um guerreiro, você poderia ter revidado. Ali que Thorfinn chega e compreende o ensinamento que o pai dele deu pra ele lá no início do anime. E ele fala, não faz sentido lutar se eu estou querendo negociar pela paz. Eu nunca tinha visto vocês antes, eu não considero vocês meus inimigos. Aí ele lembra da frase do seu pai, eu não tenho nenhum inimigo. Ali Thorfinn define quem ele vai ser pelo resto da vida dele e pelo resto da continuação do mangá e no anime. Ali Thorfinn define e traça o seu caminho. E ele compreende aquilo que o pai dele quis dizer pra ele lá desde o começo do anime. Então ele se torna um homem. E pra quem assistiu o anime ou leu o mangá, sabe que Thorfinn consegue acabar com essa guerra. Ele ganha a liberdade dele juntamente com Einar. E eles voltam pra terra natal de Thorfinn, pra depois consecutivamente conseguirem construir uma terra em paz lá em Vinlândia. E o que eu queria refletir com isso nesse vídeo, cara? É que uma pessoa que, mesmo afundada num ciclo de ódio, ou mesmo com um passado terrível, tem a oportunidade de se tornar alguém melhor. Assim como Thorfinn se tornou alguém melhor. E assim como eu disse, eu assisti esse anime numa época da minha vida bem difícil. E da mesma forma como ele amadureceu, eu também acabei amadurecendo assistindo junto com ele. E quando eu terminei esse anime, cara, eu pensei, mano, eu quero ser uma pessoa melhor, cara. Eu quero ser alguém que não vive querendo fazer guerra com todo mundo. Eu quero ser uma pessoa melhor. E você vê que essa obra convida a gente a sermos melhores também. A passarmos por arcos da nossa vida de desenvolvimento, de relacionamento, de trabalho, de dar valor às coisas simples. E de defender aquilo que é importante, aquilo que é certo. Então por isso eu digo que Vinland Saga, além de te transmitir uma mensagem, ele te convida a ser uma pessoa melhor. E para fechar o vídeo, eu deixo vocês com mais uma fala de Cristo, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí, você tem inimigos?